Salve, salve, fãs do Flatout! Eu também sou um deles, com muito orgulho. Meu nome é Marcos Rosen, eu sou o faz tudo aqui do MIAU, Museu da Imprensa Automotiva. Este é o mais recente episódio do Flatout 56 e nele vamos falar deste monstro sagrado do nosso mercado, Opalão SS. Por que isso aqui está tão longe? Porque tô com uma coceira no nariz, mano. O Opala foi lançado em 68 e já em 1970, na linha 71, ele recebeu a sua versão esportiva, que é a nossa querida SS. O SS, aliás, tem aquela coisa toda mítica e lendária com relação à sigla, né? O que seria o significado da sigla? É mesmo Super Sport, porque isso vem lá da matriz da GM, né? Dos carros americanos, de Camaro, Impala e Chevelle. Que até, aliás, a GM aqui fez uma associação, né, com esses carros quando lançou o SS, mas ela aqui no Brasil sempre teve uma certa licença poética, meio até de propósito, talvez até para alimentar essa questão meio dúbia do que significaria a sigla, né? Aliás, a GM aqui só oficializou quando fez aquela porcaria de série SS em 2007, que era Meriva, Astra e Corsa, não tinham nada de carros esportivos, mas nessas, curiosamente, o SS vinha escrito, né? Tinha uma faixinha atrás escrito Super Sport, e acabou confirmando isso muitos anos depois. Falando um pouco aqui do Opala, esse aqui é o primeiro Opala SS, temos aqui uma publicidade de época, que é da DFV Carburadores. Vamos ler aqui, ó. Chevrolet Opala SS, um carro irresistível. Acima de tudo, verdadeiro atestado de qualidade que o nome General Motors representa em todo o mundo. Por isso, não é mera coincidência o Opala ter carburador DFV. Só podia ter. Bom, não era bem exatamente isso, mas tudo bem, né? Aqui, só como imagem de referência, mostrar essa clássicos aqui. Tem o nosso querido SS71, que tinha várias diferenciações estéticas, né, para os outros modelos da linha, rodas, faixas esportivas no capô e na lateral, o interior tinha o contagiros, tinha volante com aro de madeira, mas a principal mudança e a mais importante era que ele foi o primeiro carro a utilizar o também mítico e lendário motor 400 e o câmbio de 4 marchas no assoalho, porque até então o Opala só tinha câmbio 3 marchas, né, na coluna, e o 6 cilindros era o 3.800. Ele no interior, né, os bancos eram separados, sendo que nos outros eram inteiriços. Inclusive, essa é outra confusão envolvendo a sigla SS, né, que alguns dizem que é Separated Seats, mas na verdade, como bem colocou o Barata lá do Flatout, ele em inglês seria Separated Buckets, não Seats. Bucket seat. Bucket Seats? É isso? Peraí que eu tô falando tudo errado. O Barato está me corrigindo. Na verdade, vamos lá. O que seria o quê? Bucket Separated? Bucket seat. Bucket Seats. Ah, Bucket Seats. Aqui tem só mais uma imagem de referência do nosso querido SS71. Mas, por incrível que pareça, esse carro não foi exatamente bem aceito, apesar de ser a lenda que é hoje no começo, porque ele tinha essa carroceria a 4 portas, né? Não casava exatamente com o estilo de um esportivo. E por quê? Porque o Opala Coupé ele só chegaria em 72. E temos aqui um folder maravilhoso da linha 72, quando chegou o Coupé, e que se tornou a melhor morada do Opala SS. Inclusive o sedã só existiu nessa linha 71. Vou mostrar para vocês aqui a parte do SS desse maravilhoso folder. Super bem produzido, olha o texto aqui, ó. Coupé SS Fastback. Você é o tipo do cara que tem um piloto escondido lá no fundo do peito. Este é o carro para você. Coisa maravilhosa. Temos aqui mais algumas fotos do SS, chamando a atenção aqui para a alavanca de câmbio no chão, né? Que na época isso dava uma conotação bem esportiva para o carro. Desperte o grande piloto que existe em você. O SS tem motor Chevrolet 400 de 6 cilindros e freios a disco para segurá-lo. Só na dianteira, na verdade, né? A barra estabilizadora traseira está aí para segurar a aderência das curvas. Só o SS, inclusive, tinha ela de série.
Tala larga, rodas esportivas de aço, faixas esportivas nas laterais do capô. Volante de diâmetro menor, conta-giros no painel, 4 marchas no chão, decolle. Aqui tem um pouquinho da ficha técnica de cada modelo. Vou ler um pouquinho aqui rapidinho do SS. Motor 6 cilindros em linha, 4.100, 140 cavalos de potência a 4.000 RPM. Torque máximo 29 kg a 2.400 RPM. Freio a disco nas rodas dianteiras, tambor nas traseiras, bancos dianteiros individuais. Aí aqui tem uma coisa interessante aqui, ó. O exterior, os detalhes exclusivos do SS. Faixa lateral inferior com emblema 400 SS, emblema Opala no paranama traseiro, tampa do cofre com 2 faixas largas em preto fosco, parte traseira do porta-malas pintados em preto fosco com logotipo Chevrolet e emblema SS. E aqui tem os opcionais do SS, olha só. Teto de vinil em branco, preto ou bege. Confesso que nunca vi um SS com qualquer dessas características. Letras em relevos nos pneus pintadas em branco, pintura metálica, aquecedor e desembaçador e ar-condicionado, que na época era um luxo só. E quanto às cores, aqui na linha 72 o SS tinha uma exclusiva que era o amarelo limão. Tem aqui também outro folder, esse aqui também é tão bonito quanto, é da linha 73. Vamos mostrar um pouquinho mais do SS aqui. Ó o bichão aqui e ó, as pequenas sacanagens que a GM fazia. Ó, SS Superstar, só para causar uma confusão, né? Tem uma foto linda aqui de um SS verde na Estrada Velha de Santos aqui. E temos aqui, ó, vários detalhes do interior. A linha 73, pequenas modificações estéticas na grade. Tinha o Chevrolet SS aqui direto na grade, no emblema. Temos aqui também esta imagem aqui que é bem conhecida, que é desse desenho do Opala em raio-x. Ele tem uma curiosidade aqui, eles fizeram um desenho com todos os opcionais possíveis. E o câmbio automático para o SS, por incrível que pareça, também era opcional. E aí, olha que louco, fizeram um desenho com um carro com câmbio automático, tanto só tem, ó, não tem o pedal de embreagem. E aqui atrás tem o embleminha Automatic, inclusive acabou uma coisa que só saiu na linha 74. Esse alarme, mano, enlouquecido, cara. Para, alarme. Só tá faltando, atenção, este carro está sendo roubado. Linha 74, aliás, é bem importante para a história do SS, porque devido à crise do petróleo, a gasolina aumentou absurdamente de preço, né? Aumentou. E a GM, para combater isso, lançou o SS4, que era uma tentativa de manter esse Opala com essa pegada esportiva, com um pouco mais de economia de combustível. Tenho aqui um raríssimo material de imprensa de época da GM, de 74. Esse aqui é o press release, o material que os jornalistas receberam no lançamento. Vou dar uma lida aqui rapidinho sobre o SS4. A GM está lançando um novo modelo esportivo na linha 74, o Chevrolet SS4. Coupé Fastback, 2 portas sem coluna, para quem deseja melhor desempenho e economia, com espaço de sobra para a família grande. O SS4 vem nas cores caju, vermelho Fórmula e super verde, com pintura de preto fosco contrastante em toda a extensão do capô, para-choques, painel traseiro, limpador de para-brisa, suporte de espelho lateral e grade. Esta possui uma barra central de alumínio anódico, desculpa, não sei o que é isso, mas tudo bem. As rodas são esportivas, sem calotas, com emblemas SS no centro. No capô, na traseira e nas laterais, localiza-se emblemas SS4 de identificação do carro. A coisa mais importante do SS4 era o motor. O Chevrolet Opala SS4 vem equipado com um novo motor exclusivo 151S, 4 cilindros e 98 cavalos. As outras versões de 4 cilindros eram 90 cavalos. Hoje em dia até vai falar 8 cavalos, mas para a época até era significativo, Estamos falando de quase 10% a mais. Apresenta torque de quase 20 kg e usa gasolina comum. Coletor de admissão é de alumínio com entradas individuais e carburador tem corpo duplo. A tampa do filtro de ar é cromado e o sistema de escapamento tem silenciador de circulação mais livre e abafador. Um pouco das características internas, ó. Volante esportivo com 3 raios furados, conta-giros, caixa de câmbio de 4 velocidades com alavanca no assoalho, bancos dianteiros individuais, com encosto reclinável e ferragens em preto fosco. Nota-se ainda desenho exclusivo do estofamento, descansa-braço, lampejador de faróis, um sinalizador de direção, uau! Sinalizador intermitente de
advertência, freios a disco e embreagem mais forte, semelhante à usada nos modelos de 6 cilindros com carga de molas mais alta, que reduz a patinagem mesmo em arrancadas rápidas. É uma coisa curiosa que assim, a gente costuma falar SS4 e SS6, né? Mas na época essa diferenciação era só SS4, o SS já automaticamente era os 6 cilindros. Tem uma ficha técnica aqui também, da linha 74. Vamos ver rapidinho aqui, ó. O especial e luxo usava o motor 151 4 cilindros, né? O SS4 151S. Potência máxima 90 cavalos do 151, 98 do 151S. E os 6 cilindros, que tinha no SS no Gran Luxo também, 140 cavalos. Torque máximo bruto, o 151 18,1, o SS4 19,8 e o SS 29. Temos aqui também algumas fotos de imprensa da época, vou mostrar para vocês. Aqui no lançamento do SS4, a GM procurou fazer uma diferenciação bem grande entre os dois modelos, então esteticamente eles tinham bastante diferença. O SS tinha essas faixas laterais com esse grafismo Opala aqui no final, o 4 não tinha, a parte traseira aqui era toda fosca do 4, inclusive o para-choque traseiro do SS era só a parte interna aqui entre os faróis. Por exemplo, aqui também até as rodas, apesar de serem as mesmas, a roda do SS4, o aro interno era pintado de preto e no SS não. Tem aqui esse adesivinho lateral, SS4 também, e aqui esse bicho maravilhoso, o SS para 1974. Aproveitando que estamos ainda aqui em 74, vou ler para vocês essa bela matéria da 4 rodas, que é de fevereiro de 74, um comparativo entre todos os esportivos nacionais da época. Olha que beleza, que bela época para se viver. Ou seja, Corcel GT, Passat... o Passat foi bom. Corcel GT, Opala, SS4 e SS6, Maverick GT, Dodge Charger RT. Não tem muitas fotos, infelizmente, essa matéria tem essa arte aqui só. Na época, 4 rodas dava muito peso para infográficos, quadros comparativos e tal. Vamos pegar aqui, só para a gente ter uma referência. Velocidade máxima, ó, o SS4 fez 155, SS6 174, Maverick GT 175, muito próximo, Corcel GT, coitado, 144, e o Charger RT deu um pau em todo mundo, 181. Mas aqui tem uma coisa importante, a relação peso-potência, que para um esportivo é muito importante. O SS4, 10 kg por cavalo, o SS6, 7,8 kg por cavalo, Maverick GT, 7,1, o Corcel GT, 11,3 e o Charger RT tinha a melhor relação, por ser de longe o mais potente, 6,9. Mas você vê que o Opala, especialmente o 6, não estava muito fora, mesmo tendo motor de 6 cilindros contra os V8. A gente pega a aceleração aqui, ó, de 0 a 1000 metros, o SS4 levou 37 segundos e meio, o 6, o SS, 33,6 segundos, Maverick GT 33,7, você vê, o Opala conseguiu ser 0,1 mais rápido do que o Maverick GT. Corcel GT 39 e o Charger, o mais rápido, 32,4. O Opala até também não estava tão longe assim. Na linha 75, não tivemos grandes alterações. Temos aqui um folder também da linha 75. Temos aqui uma foto do SS com uma bela moça sentada no capô. O Opala SS sempre tiveram alterações estéticas de um ano para outro, né? A questão das faixas e tal, isso aí mudou bastante. E na linha 76, eu diria que foi a única bizarrice envolvendo o SS em questão de estilo. Temos essas 4 rodas aqui, vou mostrar para vocês que ele trazia uma estranha faixa escrito Opala aqui atrás. A gente mostra em detalhe. Tava uma faixona enorme escrito Opala bem abaixo do vidro traseiro. Como ela era em preto, parecia que o vidro era um pouco maior aí, quebrou totalmente a harmonia da traseira do coupé, né, que inclusive é muito bonito. E teve tantas críticas a essas faixas que só os primeiros SS 76 saíram com ela, depois a GM, felizmente para nossos olhos, tirou isso de série. Falando em 76, vou mostrar esta 4 rodas que tem o que todos estavam esperando. Finalmente um confronto direto do SS6 contra o Charger RT e o Maverick GT. Quem vocês acham que levou melhor? Que bela fase para se viver. Vejam só.
Lembrando sempre que o Opala tinha os seus 6 cilindros contra os V8 do Maverick e do Charger. Tem observação aqui sobre o Opala SS. Os bancos dianteiros com encosto alto e regulagem milimétrica oferecem a melhor posição de dirigir. O único inconveniente é o volante muito grande e fino. O motor 250S, que já estava aqui no SS, tem 171 cavalos a 4.800 RPM, enquanto o acabamento interno é de aspecto pobre devido, em parte, ao uso de tapetes de borracha moldada. Puxa vida. No painel, um contagiros de bom tamanho. Só como comparação, ó, 171 cavalos o SS6, o Charger tinha 216 cavalos e o Maverick GT 197 cavalos. Olha só o que aconteceu nas provas. Velocidade máxima. Sabe quem ganhou? Opala. 190 km por hora. Deu um pau. No Maverick GT deu 180 e o Charger RT 179,5. Por que isso? Porque com esse motor, o 250S, olha como ficou a relação peso-potência. O Opala tem 6,8 kg por cavalo para carregar, enquanto o Maverick GT 7 kg por cavalo e o Charger 7,38. Ou seja, o Opala acabava sendo mais ágil, mesmo que perdesse em arrancadas, mas ele era mais veloz por ser mais leve. Tem aqui ó, uma provinha de aceleração, dá pra gente fazer uma brincadeira aqui. Ó. Vamos imaginar uma corrida imaginária, os três largando. 0 a 40, quem saía na frente, o Maverick GT levou 2,5 segundos, o Opala saiu em segundo, 3 segundos, e o Charger 3,2 segundos. 0 a 60, o Maverick ainda estava na frente, o Charger passou em segundo e o Opala em terceiro. 0 a 80, mesma coisa. Maverick GT, Charger e SS. 0 a 100, aqui as coisas vão começar a mudar. Ó. Maverick GT na frente ainda, 10,8 segundos. O SS em segundo já, 11,6. E o Charger já foi ficando para trás com 12. 0 a 140, sabe o que aconteceu? O Opala passou todo mundo. O Opala em primeira levou 21 segundos, 0,6. O Maverick GT 23,5 e o Charger 25,7. 0 a 160, sabe o que aconteceu? O Opala sumiu na frente de todo mundo, 29,37 segundos. O Maverick GT levou 35,20 segundos e o Charger 37,2. Você vê que apesar da menor potência, como esportivo, em termos de desempenho, principalmente de final, o SS levava melhor. Deixa eu ler a conclusão da matéria aqui. Apesar de esportivos e de darem a sensação de carros feitos para apenas 2 pessoas, são 3 modelos que servem também para a família, já que podem transportar com razoável conforto 5 pessoas, além de possuírem um bom porta-malas. Não necessitam também de maiores conhecimentos de pilotagem para serem conduzidos. Ao contrário, com a reserva de potência de que seus motores dispõem, exigem muito pouca troca de marchas. Na comparação entre os 3, o Charger levou vantagem no acabamento, o Maverick no conforto ao rodar, principalmente devido ao baixo nível de ruído, e o Opala no desempenho final e no consumo. São os itens que mais interessam num carro esportivo, principalmente o desempenho final, né? O consumo nem tanto. Quanto aos outros itens, houve um certo equilíbrio, de forma que a escolha acaba ficando por conta do gosto e também da preferência de cada um por determinado resultado obtido, sem esquecer naturalmente das diferenças de preço. Olha só, quanto custava um SS6 na época? 75 mil cruzeiros, Maverick GT 77 mil cruzeiros e o Charger RT absurdos 97 mil cruzeiros. Então o Opala era mais rápido, ainda que não fosse... Ele era mais veloz, na verdade, né? Não era o mais rápido, mas era o mais econômico e o mais barato entre os 3. Queria que ganhar de Maverick GT e Charger RT não é para qualquer um. Não à toa o SS tem essa mítica toda até hoje. Agora a gente vai pular para 78, porque é um ano maravilhoso na história do SS, porque nasceu esta pequena maravilha do nosso mundo automotivo. Caravan SS, Save the Wagons. Essa aqui é uma Status Motor, é a revista que dá origem à Motor 3. Tinha fichas técnicas de vários carros nacionais. E tem também uma belíssima publicidade aqui da Caravan SS, para vocês verem mais uma vez a confusão aqui. Sexy Sexy. Eu achei que era super sexy, mas é sexy sexy, é totalmente sexy. Que belo carrinho, não? Era mesmo. Tem aqui também da linha 78, só para mostrar para vocês. Essa foto que é conhecidíssima, mas vale a pena ser mostrada, que é a linha toda do Opala 78, com destaque aqui para a Caravan SS e o SS, que inclusive nessa época
Já o SS4 e o 6 não tinham nenhuma diferença estética. Aquela variação que a GM fez no começo, de 74, aos poucos, ela foi se reduzindo, e aqui em 78 os dois carros já eram idênticos externamente. A Caravan também tinha as duas opções, né? SS4 e SS6, inclusive por conta dessa questão toda do preço da gasolina. A SS4, inclusive, era a maioria, né? Chegamos aqui à linha 80. O que aconteceu? Houve aquela reestilização, né, do Opala, que ficou mais quadradão. Continuou a série SS tanto com o Opala quanto com a Caravan. Temos aqui algumas imagens de referência. Essa aqui é uma revista Panorama Especial, que foi feita quando o Opala saiu de linha. Aqui o SS80. Ficou um carro bem agressivo, manteve as rodas repolho aqui, né? Mas tinha essa faixona lateral bem grossa, os para-choques eram pintados na cor do carro. Temos aqui mais uma imagem de referência aqui do SS, ano 80. Aqui beleza, zerinho, sem placa, sem nada. Isso aqui é um livro sobre Opala da editora Alaúde. Temos aqui também este livrinho Clássicos do Brasil, que é bem bacana também sobre a Opala, com a imagem dos dois carros da linha 80, a Caravan e o Opala. Só que infelizmente esta foi a única série que houve dessa reestilização do Opala para o SS. Ele oficialmente saiu de linha em 80, né? Foi a última linha, apesar de alguns registros foram encontrados alguns modelos linha 81, mas oficialmente pela GM a linha 80 infelizmente foi a última do SS. Ele acabou saindo de linha porque os outros dois bravos combatentes, tanto o Maverick quanto o Charger, já tinham se retirado. E como também não tinha mais concorrência, a GM, ao invés de se aproveitar disso, ela acabou dando uma racionalizada na linha, e o SS, infelizmente, nos deixou. Creio que não há nem um substituto à altura que possamos lembrar hoje. Uma belíssima história de um belíssimo carro. Nós contamos aqui por meio desses materiais de imprensa aqui do Miau, livros, revistas, catálogos, folders. Quem quiser conhecer, vê-los pessoalmente aqui, está à disposição. É só conferir os dias e horários de funcionamento do Miau, tem no nosso Facebook, no nosso Instagram. E eu convido vocês também para assistir ao próximo episódio do Flatout 56, onde vamos falar de provavelmente o maior fora de série que já existiu aqui no nosso mercado, que foi o Hofstetter. Até lá, valeu!